Tá gravando. Agradecendo por mais um dia, por mais uma reunião, por mais uma oportunidade de estudo, que possamos, na manhã de hoje, iniciar nosso dia e os nossos estudos, e conseguirmos, com o apoio dos nossos amigos espirituais, uma maior compreensão sobre as leis morais que regem o mundo criado pelo nosso Pai, mundo esse que nós habitamos e que nos cabe tornar melhor. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Nós paramos ali na metade, né, mais ou menos, do prefácio de Kardec, A Sabedoria Eu dos acho que é a Espíritos. sabedoria, Sabedoria dos a sabedoria espíritos. dos Todo mundo se espíritos. achou? Então Achei. tá. Satiro, qual a página, por favor? 45. Página eu não ajudo. Alguém pode ler um pouquinho hoje? Eu. Obrigado, Conde. A sabedoria dos espíritos, demonstrada pelo aparecimento do Espiritismo e revelada quase instantaneamente para toda a Terra na época mais propícia, não é menos evidente na ordem e na gradação lógica das revelações complementares sucessivas? Nota: os conceitos fundamentais da doutrina espírita foram dados progressivamente pelos espíritos superiores. Para dar um novo conceito, eles aguardavam o amadurecimento das ideias, promovendo o movimento de enviar as mensagens por diferentes médios, em diferentes grupos, por todo o mundo. Algumas questões levaram anos para receber uma resposta. Com admirável prudência se conduzem os espíritos ao darem suas instruções. Comentou Kardec ao apontar que eles, só gradual e sucessivamente, consideraram as diversas partes já conhecidas da doutrina, deixando as outras partes para serem reveladas à medida que for tornando oportuno fazê-las sair da obscuridade. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, item 7. Se os espíritos não dizem tudo ostensivamente, é porque cada coisa tem de vir no momento oportuno. Eles esperam cada ideia amadurecer e se propagar antes que apresentem outra, e aos acontecimentos de preparar a aceitação dessa outra. São somente os espíritos superiores que conduzem a gradual elaboração da doutrina espírita pela universalidade de seu ensino. Nota do editor. Não é preciso que ninguém constranja a vontade dos espíritos nesse sentido, pois eles não regulam seus ensinamentos de acordo com a impaciência dos homens. Não nos basta dizer, gostaríamos de ter tal coisa, para que ela nos seja dada, e menos ainda nos convém dizer a Deus, julgamos que é chegada a hora de nos dardes tal coisa. Nós mesmos nos julgamos muito avançado para recebê-la, pois equivaleria a dizer, sabemos melhor que vós o que convém fazer. Aos impacientes, os espíritos respondem, começai primeiro por saber bem, compreender bem e, sobretudo, praticar bem o que sabeis, a fim de que Deus vos julgue dignos de aprender mais. Depois, quando o momento chegar, saberemos agir e escolheremos nossos instrumentos. A primeira parte desta obra, intitulada Doutrina, contém o exame comparado das diversas crenças sobre o céu e o inferno, os anjos e os demônios, as penas e as recompensas futuras. O dogma das penas eternas é tratado aí de maneira especial, sendo refutado por argumentos e colhido das próprias leis da natureza, que demonstram não somente o lado ilógico, centenas de vezes já assinalado, como impossibilidade material. Com as penas eternas, cai naturalmente
as consequências que se acreditava delas poder tirar. A segunda parte encerra numerosos exemplos que apoiam a teoria, ou melhor, que serviram para estabelecer a teoria. Nota: nessa obra, Kardec consagra o método fundamental da ciência espírita, o da universalidade do ensino dos espíritos superiores. Toda a comunicação, seja de homens ou espíritos, é individualmente uma opinião pessoal, parcial e circunscrita ao seu grau evolutivo. Foi pelo estudo de milhares de comunicações que foi possível, destacando os padrões, deduzir as leis fundamentais que regem o mundo moral. Os espíritos confirmam essas leis pelos conceitos fundamentais que ensinam. Kardec estabeleceu, assim, os 2 critérios do método da ciência espírita: coletividade concordante do ensino dos espíritos superiores e o exame da lógica, estabelecendo a força e a perpetuidade da doutrina espírita. Este livro representa, assim, a superação do pensamento dogmático do velho mundo pelo paradigma científico das leis naturais da justiça divina, definindo a autonomia intelecto-moral como fundamento da evolução do espírito pelo seu próprio esforço e dedicação, sendo a felicidade inerente a essa conquista progressiva. Outro dia, deixa eu só colocar, Pode. trazer uma reflexão. Outro dia eu achei muito importante, acho que foi você mesmo, Conde, que falou. Quando a gente pensa, né, na universalidade dos ensinos dos espíritos, lembrar que tem que ser sempre simultâneo, né? Tem aquela característica de simultaneidade. E que hoje a gente vê tanta obra mediúnica que foi trazida e só por um médium, só por um espírito, e que a gente está esperando, né? Ficou esperando, ou ainda fala que não foi confirmado, e a gente esquece dessa questão da simultaneidade, né? Eu pelo menos esqueci disso, né? Eu às vezes não foi ainda confirmado, como se fosse algo que estaria pendente de confirmação. É que hoje em dia, não foi. O Espiritismo, no início, ele criticou a infalibilidade papal. Você pega, por exemplo, os pioneiros, pega um Caibar Schutel aqui no Brasil, que estava afastado da federação, porque ele estava no interior de São Paulo, e ele bate forte na questão da infalibilidade papal. E o Batuíra, também em São Paulo, com o jornalzinho dele, critica a cúria, né? Não a cúria em si, não a pessoa em si, a ideia católica. Do que? Da infalibilidade. O Papa falou, está falado. E nós? Divaldo falou, está falado. Chico falou, está falado. Bacelli falou, está falado. É verdade. Né? Não que eles, no caso do Chico, não que o Chico tivesse essa pretensão. Até porque o Chico ele se situava, ele é um médium. Ele sempre foi uma pessoa que não se vangloriou pelos feitos dele, porque não eram deles. Eram dos espíritos que se comunicavam através dele. Isso não quer dizer que, por ter vindo se comunicar através dele, sejam espíritos numa elevação indiscutível. Porque os próprios espíritos da codificação, Kardec, num determinado momento, fala, são falíveis. São espíritos superiores, não espíritos perfeitos. Isso fica bem claro. As pessoas, não, são espíritos superiores, não espíritos perfeitos. Sabem mais do que nós, mas não quer dizer que sabem tudo. Sabem tudo. E tem um aspecto que eu acho interessante, né, que é o seguinte, é um aspecto mais materialista do nosso movimento espírita, que é o seguinte, um dos grandes apegos que você pode perceber na FEB, e eu já trabalhei na federação aqui, já percebi isso muito antes, é o seguinte, a editora é muito importante. A editora, realmente, eu li isso em vários lugares já, e eu já tinha percebido. A editora da FEB,
todos aqueles livros, aquelas obras sendo vendidas pelo Brasil inteiro, aquela grana pesada, muita grana, não é pouca grana não, pesada rolando, entendeu? Permite que eles façam as viagens deles, os passeios, não estou dizendo que eles tiram para comprar carro, não, que eu saiba não tiram, mas o que esses caras viajam pelo mundo e pelo Brasil é impressionante, entendeu? É impressionante. Aqui na Federação Estadual, os caras passam um ano inteiro viajando, e não é um, não, é toda a diretoria. Aí eles vão para um lugar fazer o que eles querem, e não o que o pessoal da região quer que eles tragam. Eles levam o que eles querem. Então eles ficam montando projetos e programas para ficar viajando e passeando. E é passeando, entendeu? Ficam em bons hotéis, comem bem, ficam passeando, né? Então, assim, existe um apego materialista muito grande voltado. Aí você Então, pega isso e diz o seguinte: como é que eu faço o marketing de um autor? Quer coisa melhor? Tem isso. Você pega o cara e diz que o cara é o cara, entendeu? Chico, Duvaldo, Divaldo, não sei o quê. Divaldo é a bola da vez, entendeu? Pega esse cara e aí, pelo amor de Deus, Divaldo, pelo menos 2 livros por ano, né? Divaldo tá lançando a média de 2, 3 livros por ano que ele tá lançando, entendeu? Assim, você fala, como é que o cara produz essas obras? E assim, são obras de cunho absolutamente pessoal. Mas lá no começo, pegaram essas pessoas todas e criaram imagens, símbolos de marketing para que as pessoas pudessem comprar. O objetivo é um só: vamos vender livro pra cacete, entendeu? Muita obra, muito livro. Fora os eventos que eles fazem que são pagos. Não, aí, mas É raro, é raro. Mas os Mas tem. eventos, da minha experiência que eu vi, por exemplo, o Divaldo é muito amigo da presidente aqui da federação. É amigo íntimo. Então ele vem no mínimo 2 vezes ao ano a Santa Catarina. Ela garante isso. E se ela quiser uma terceira, ele vem. Ele é muito amigo dela, né? E eu trabalhei voluntariamente na distribuidora da federação aqui. Então eu sei. Então eu vou dizer para vocês o que vende, porque eu fiz um trabalho que nunca ninguém tinha visto. Eu peguei 8 anos de distribuidora que eu tinha planilhado, tudo que foi vendido, e compilei para saber qual é a quantidade, com a planilha Excel só. E eu descobri o seguinte: a obra que mais vende é o Evangelho, seguida do Livro dos Espíritos. E o resto você esquece. Não vende. Tem obra que o Céu e o Inferno, teve ano que não foi vendido uma obra. Uma. Tá? Segundo. Qual o terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo? Uma chance para vocês. Romance. Romance vende muito. Aí você pula, aí tem uma obra da Joana de Ângeles. Volta a romance. Romance. Qual é a obra que ganha de romance, que está entre essas primeiras obras de romance? André Luiz. Entendeu? Quando eu chamei de romance, o pessoal ficou alucinado, entendeu? Ficou alucinado. Aí eu criei uma categoria André Luiz. Tá? Mas aí aparece lá, Nosso Lar. Que não sei se é a segunda ou terceira, já faz uns 10 anos que eu fui lá. E isso daí não é o histórico do ano, isso é um histórico de 8 anos. Aí você vem ano a ano, a porcaria se repete. Entendeu? Então, assim, comprova, e eles eles querem vender livros mais caros. Eles querem que as pessoas comprem o melhor evangelho. Então eles ficam o tempo inteiro tentando colar o evangelho. Reeditando, né? Não, o evangelho bonito. Sabe aquele de R$6, R$7, simplesinho? Eles não querem dar foco nisso, mas é o que todo mundo pede, é o que todo mundo compra. Mas eles vendem adoidado. E tem mais, hein? Tem obras deles, só para você ver como isso é profissional. E é uma baita de uma gráfica. A gráfica deles, quem está falando é quem conhece gráfica. A gráfica da FEB é fantástica. Eles mesmo produzem na gráfica deles. Tá? Eles te vendem para a distribuidora pacote. Você acha que você pode pedir na distribuidora, o nego vai permitir você pedir 10? Não é 10 não. Você compra 300 de uma vez só.
Ah, o que eu vou fazer com esse livro? Te vira. Te vira. E não é só as obras do Evangelho, não, da codificação. Os romances também. Quando os caras querem emplacar um romance, ó, tô te mandando aí 100 romances. Aí tu olha assim e fala, porra, como é que eu vou vender tudo isso? Entendeu? Aí eles empurram para você e mandam a nota para 30 dias, tá? Aí você... Não tem arrego. Mandam a nota para 30 dias. Eu olhar e falar assim, meu Deus, cara, até uma livraria negocia pagamento parcelado. Sim. 30 dias, o livro chega em 15 dias. O que eu vou fazer com o livro em 15 dias para conseguir grana para pagar todos os livros? Você não tem o que fazer. Falei assim, ó, desculpa, mas milagre eu não faço. Eu sou bom de venda, mas aí não, né, amigo? Em 15 dias vai levar uma semana para sair. Tudo bem, aqui é a maior região, fica aqui em Florianópolis, mas vai levar 15 dias para o livro chegar na ponta, no estado inteiro. E isso depende da livraria do centro querer comprar. Entendeu? Assim... E aí, existe uma questão editorial forte aí, então, assim, né? Movimentação grana, de dinheiro. interesse financeiro na cabeça. Para mim, depois que eu comecei a estudar, no ano passado, eu entendi por que é dessa maneira. Eu fiquei impressionado. Entendeu? Com o que se vende assim, aí eu falei, pô, eu vou dar mais foco nas obras de Kardec, da codificação, né? Não dava para dar ó. Por quê? Porque eles obrigavam a federação daqui a comprar o que eles queriam e não o que nós queríamos. Eu acho que aquele livrinho do Gélio Lacerda, A Conscientização Espírita, eu acho que ele fala um pouco dessas questões editoriais, Isso aí. da FEB, eu achei bem interessante. E assim, não vem nem... Isso já em 1990. Eles não ajudam o espiritismo em nada na divulgação através de livros. Nada. E piorou, né? E houve uma piora. Nada. Houve uma piora no seguinte sentido. As pessoas perceberam esse filão. Que a FEB reinou sozinha até 70, 80. Aí entrou, por exemplo, essa editora Boa Nova, que está na mão daquele, eu vou falar, Francisco do Espírito Santo. Sim. Que é aquele médio do Hamed. E ele tem essa editora. Ele tem essa editora e essa editora encampou umas 3, 4. E foi comprando as outras editoras, foi encampando as distribuidoras. Já encampou umas 3 ou 4 grandes. E parece que ele tinha comprado a Petit também. Isso ainda não carece de informação. A Petit foi vendida, eu não sei quem comprou. Então, parece que foi ele. E o que ocorre? Ocorre que ele descobriu um filão. Antigamente, por exemplo, você mandava para, nem o Satiro falou, manda para estadual, o estadual distribui para os centros espíritas ou para as livrarias menores. Então, 50%, quem produziu o livro, a distribuidora ficava com 20%, a distribuidora maior, e as pequenas, 30%. O da ponta lucrava 30% do valor do livro. O centro lucrava 30%. O que aconteceu? Acabou. Essa editora Boa Nova, ela acabou com as distribuidoras. Eu ouvi falar disso. Ela acabou. Acabou. Entendi. Então, o que ela vende? Ela vende direto para o centro. E o lucro dela Ela é maior. do centro, olha, não, eu te dou 40. Ela está pegando 10, que era da distribuidora. Ou seja, isso virou um comércio. Já não tem aquela ideia. É bem isso mesmo. Eu conhecia pessoas que abriram livrarias espíritas. De divulgação, né? Com o intuito de divulgar, não do lucro. Eu me aposentei, vou cuidar, vou vender livro espírita e eu vou me manter com isso. Nunca com a intenção de lucrar em cima, absurdamente. Sobreviver. Eu vou sobreviver vendendo livros espíritas, mantendo o que eu sempre ganhei e vou manter esse livro, vendendo livros espíritas. Acabou. Conheço pessoas que fizeram isso aí, hoje estão vendendo café, queijo. Não, rapaz, vendendo café, queijo, e quando a maioria não fechou. Por quê? Como é que ele vai ser distribuidora se a editora está chegando direto nos centros? Eu, por exemplo, lá no Nova Era, de um tempo para cá, eu parei de comprar diretamente das editoras.
Eu falo, não compro de você, vou comprar de uma distribuidora. Mas o senhor vai ganhar? Não vou ganhar. Eu tô destruindo o princípio lógico da doutrina, que era uma divulgação do que valia a pena ser divulgado. Porque hoje eu vou comprar de você, daqui a pouco você sabe o que você vai me fazer? Acabou as distribuidoras, sabe o que você vai fazer? Você vai me fazer exatamente o que você está fazendo com as distribuidoras, obrigando É a comprar verdade. aquilo que eu não quero. É porque é uma questão, o ponto Ah, que eu não, não, você toquei é quer o por Zé isso. Evangelho, mas você tem que comprar o pacote aqui, ó. É isso mesmo. É o Distribui pacote. esse romancinho que fala Eles vendem venda sobre casada. o banheiro no mundo espiritual. Você vai vender agora aqui, ó. A Não, sauna no mundo espiritual. as práticas deles, nesse papo São de não é desleais, né? comercial, Casado elas não são pode. desleais. São Entendeu? desleais. E você está mexendo com pessoas que não são profissionais. E eles motivam você a fazer a mesma prática desleal. Venda casada é uma delas. Só para citar uma só, entendeu? Então, eu Empurrar não quantidades compro. maiores para os centros é outra. Né? Entendeu? E tem algumas pessoas, por exemplo, tem um grande livreiro aqui do estado, que é amigo meu, e que ele briga com todo mundo. Por quê? Porque ele não ganha um tostão. Ele só cobre os custos dele. Não ganha um tostão. Não ganha R$ 1, ele ganha. E ele é um dos caras que mais vende para os centros espíritas. Aí ele pega um pacote enorme, coloca e distribui. Ele se recusa O intuito dele é divulgação mesmo. tanto que ele saiu da Sim. federação. A última vez que eu soube, ele já tinha saído da federação porque ele não concorda com a venda de livros. É divulgar. Ele concorda com divulgar. Tem. Isso acabou. Isso daí não é assim, não é que acabou. Isso não é o foco do movimento espírita mais. O movimento espírita, o foco é Uma como coisa, ganhar dinheiro. vamos deixar bem claro. Lá, veja, não é da noite para o dia que você vai percebendo essas coisas. Você vai amadurecendo e vai percebendo como é que são. Teve um determinado momento que lá, eu li uns 2, 3 livros da Zíbia. Não vou dizer que são ruins. Eu gostei de um Voltas que a Vida Dá, mas a maioria dos romances dela é água com açúcar. Até como E vende literatura. Não estou bem. nem falando quanto espiritismo. Estou falando Valor literário, né? quanto valor literário. Aí eu peguei e falei assim, não vou mais vender livro dela. No sentido seguinte, eu não vou empatar dinheiro da casa espírita nos livros dela. Ah, mas e se a pessoa quer comprar? A pessoa que ela vem aqui, encomenda, eu vou lá, busco e vendo para ela. Mas eu não vou empatar no sentido de divulgar o livro dela. Então, os livros que tinha da Zíbia estavam lá, quando acabou, não repunha. Porque eu não acho justo divulgar uma obra que eu não acredito. E que a doutrina, se não vai contra a doutrina, não acrescenta nada a ela. Sim. É bem isso mesmo. Não é? Então tá. Aí eu comecei a fazer isso. Hoje, por exemplo, se eu estivesse lá, porque teve esse fechamento tudo, tá ainda, né, em banho-maria, eu não traria a obra do Divaldo. Não traria. Desculpa, a obra do Divaldo aqui não. Eu não vou mais manter a obra do Divaldo na estante, porque não me interessa divulgar, mas a pessoa quer comprar. Quer comprar? Tudo bem. Por quê? Porque eu nunca li o Divaldo. Nunca fui de ler muito o Divaldo. Li uns 2, 3, achei como um romancista abaixo, assim, não dá nem para considerar valor literário, não tem nenhum valor literário. E quanto poesia ali, tinha alguma coisa boa. Aquele espírito do indiano que Tagore diz que é o Tagore, né? Era alguma coisinha razoável ali, dava para aceitar. Agora, como romance, não tem nem o que falar, valor literário zero. Zero. Diamantes fatídicos, aquilo lá é o valor literário zero. Parece que aquilo lá foi uma colagem ali, o cara pegou e falou, eu vou colar. A toque de caixa, sabe? É que nem ele falou, preciso lançar 2 livros por ano, deve ser isso. Porque a toque de caixa. Eu imagino que a qualidade deve ter despencado. Então, a série psicológica dele, a gente já leu o Autodescobrimento, alguns livros lá, tem coisa boa. Dá para... concordo. Manuel Filomeno, bom, dá para engolir algumas coisas. Eu acho que a mensagem ficou clara, entendeu? A mensagem é essa. Agora para falar dessa nota aqui, dentro do Céu e Inferno, vamos esquecer o externo a isso.
Se a gente for analisar o que está se dizendo aqui, é o seguinte: a primeira parte do livro que ficou pronta foi a segunda. É verdade. A primeira parte que ficou pronta foi a segunda. Ele leu a segunda e conversou com os espíritos e chegou na teoria. Justamente. Aí ele, porque nós íamos ler a segunda parte, a gente ia ficar, ler tudo aquilo lá e não ia perceber A gente lê como a exemplo. profundidade dos casos que estão na segunda E parte. não percebemos, né? Não percebemos. Então, o que ele vai fazer? Ele vai dissecar tudo isso. Por que só modificaram a primeira parte? Por que só alteraram a primeira parte? Que ele está o resumo da Porque na Gênesis, por exemplo, eles alteraram o capítulo 6, que é aquela mensagem do Leon Denis, do Camille Flammarion, que é ele, um médium. Se é uma mensagem de um médium, de um espírito chamado Galileu Galilei, como é que eu vou alterar uma mensagem de um espírito? Que já foi editada na primeira edição. Não tem o que mexer. Não tem o que mexer. Não deve mexer, inclusive. Não deve mexer. É o que o espírito falou. Não é mais espírita, porque é absolutamente... Você pode fazer uma nota de pé e página. Não concordo, não acho, tem de se ler assim. Tudo bem. Agora, o espírito falou, você deixa intacto do jeito que ele falou. E coloca e mantém. Você mantém. dá a sua explicação, lança a sua teoria na base disso. Como é que eles modificam isso? Prova irrefutável de que houve adulteração. Você está mexendo na mensagem do espírito. Do espírito. No caso do Camille Flammarion, do médium, que ele nunca... Kardec raramente colocava médium, né? A única mensagem que ele colocou o médium. Por quê? Porque ele não se sentiu na segurança de discutir com um indivíduo que conhecia muito mais que ele, que era o próprio médium. Flammarion era astrônomo. Apesar da idade, né, devia ter uns 20, 22 anos na época, mas era um astrônomo. Kardec falou, diante do Flammarion, quem conhece mais do assunto? Flammarion. Ele está dizendo que o que foi psicografado está de acordo? Vou eu discutir com ele? Aí ele poderia, vou consultar os espíritos, os demais. Tudo bem, faria isso, mas nunca mexeria na comunicação do espírito. Não, isso aí está nítido, né? Isso aí... Mas vamos lá. A autoridade desses exemplos baseia-se na diversidade dos tempos e dos lugares em que foram obtidos. Porquanto, se emanassem de uma única fonte, podiam ser considerados como produto de uma mesma influência. Baseia-se essa autoridade, além disso, na sua concordância com o que se obtém todos os dias em todos os lugares onde alguém se ocupe das manifestações espíritas sob um ponto de vista sério e filosófico. Tais exemplos poderiam ser multiplicados ao infinito, pois um assento espírita que dele não possa fornecer uma notável quantidade, para evitar repetições cansativas. Tivemos que escolher entre os mais instrutivos. Cada um desses exemplos é um estudo em que todas as palavras têm seu valor para quem quer que reflita com atenção sobre elas, visto que de cada ponto jorra uma luz sobre a situação da alma após a morte, assim como sobre a passagem, até agora tão obscura e tão temida, da vida corpórea à vida espiritual. E é o guia do viajante antes de entrar num país novo. A vida de além-túmulo aí se desdobra em todos os seus aspectos como um vasto panorama. Todos poderão nele aurir novos motivos de esperança e de consolação, assim como novas bases para fortalecer sua fé no futuro e na justiça de Deus. Nota: por milênios, os sistemas imaginados pelos homens ofereceram guias ilusórios quanto à vida além-túmulo, ou a total negação materialista quanto a Deus, alma e vida futura, a teoria moral e as leis naturais que regem a vida após a morte, apresentadas de forma racional nessa obra,
fundamentam uma mensagem de esperança, consolação e otimismo, destinando-se a toda a humanidade, independente de crença religiosa de cada um. Explica Kardec. Esse conhecimento certamente levará, quando amplamente divulgado, a profunda modificação nos costumes, no caráter, nos hábitos e nas crenças que tão grande influência exercem sobre as relações sociais. É uma revolução total que se opera nas ideias. Revolução maior e mais poderosa, porquanto não se restringe a um povo nem a uma casta, pois alcança simultaneamente pelo coração todas as classes, todas as nacionalidades, todos os cultos. A Gênesis, capítulo 1, item 20. Nota do editor. Nesses exemplos, escolhidos em sua maioria entre casos contemporâneos, ocultamos nomes próprios todas as vezes que julgamos útil fazê-lo por motivo de conveniência facilmente apreciáveis. Quem por ele se interesse há de reconhecê-lo prontamente. Para o público, nomes mais ou menos conhecidos e algumas vezes totalmente desconhecidos nada teriam acrescentado à instrução que se pode tirar desses exemplos. Né? É algo interessante que ele fala que são casos contemporâneos, que mostra que existe uma simultaneidade de tempo. Não está falando de coisas que aconteceram há 30, 40 anos atrás. Ele está falando coisas que aconteceram no que seria contemporâneo na época. Talvez no último quinquênio. Né? Porque a gente tem que pensar na velocidade da época, né? Sim. Um quinquênio. Né? Talvez 7 anos. Mais do que isso, não. As mesmas razões que nos levaram a omitir o nome dos médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo fizeram com que omitíssemos também nessa obra, feita mais para o futuro do que para o presente. Hoje a gente compra o livro, quem é o médium que endossou? A gente faz o contrário. Não, aliás, é o contrário. O livro é do médium. É do médium. Aí você vende. Não. Qual o título? Não sei, mas é o novo livro dele, entendeu? É dele. Essa questão da simultaneidade também, assim, gente, eu pela acho tão lógica espírita, importante isso. Nem do cara é, né? E outra... Só que não dá marketing falar de um espírito desconhecido, entendeu? Esses espíritos, eles têm que fazer mais marketing para gerar interesse, para as pessoas comprarem. Então, enquanto isso, vai ser do médium mesmo, que é conhecido. Os médios têm ainda menos interesse nisso, porque não poderiam atribuir a si um mérito em algo em que seu próprio espírito não teve qualquer participação. Gente, se a gente pegar os livros hoje, aparece um nome lá gigante em letras garrafais do médium. E o espírito vem em letras menores. É o contrário. E o espírito Sheila. Inverteu-se tudo. E aqui diz, em si o mérito de algo que seu próprio espírito não teve qualquer participação. A não ser que o médium esteja dizendo que tudo aquilo lá é anímico. Eu acho que deve ser, como é que a gente fala? Ato falho, né? Deve ser ato falho. É algo antidoutrinário. Deve ser alguma coisa como o ato falho deles. Não, antidoutrinário. Gente, quem que tem chancela? Não dá, né? Não dá mesmo. É que nem, por exemplo, também, alguns tradutores que pegam obras espíritas ou espiritualistas que vêm de fora, traduzido por... Aí viu o nome do autor em letra menor. Letras garrafais. Gente, o livro de quem é? É do cara, não dele. Ou alguns livros também que trazem assim, notas de apresentação de... Mas e o livro de quem que é? Do outro. O outro está numa notinha menor. Tudo isso é jogada de quê? Jogada de marketing. Ninguém conhece esse espírito.
Ah, mas se colocar que é... vamos citar aí o Lamennais. Lamennais, né? Na época, hoje ninguém nem sabe quem é. Arthur Conan Doyle. Notas de introdução. Beleza. Nota de apresentação, Charles Richer. Mas é a ideia do Charles Richer, ele só está apresentando. Só fez a introdução. Mas coloca o Charles mas é isso Richer. mesmo. Porque o outro ninguém conhece. No mínimo, né? Se fosse um pouquinho de decência, mesmo tamanho ambas as letras. Eu acho que os livros espíritas da FEB estão Não estou falando livro espírita, não. Isso é geral, né? muito sucesso na autoajuda. Na autoajuda. Em relação ao livro de Emmanuel e André Luiz, o Emmanuel endossa alguns livros do André Luiz, não é isso? Sim. Não, mas ali tem uma é interessante que é dois espíritos, né? Não, mas ali o que eu quero dizer é o seguinte. No caso, é de uma época muito anterior. Antiga, bem anterior. Quando começou essa, vamos usar o termo palhaçada, porque bem é isso, né? Porque não existe seriedade nenhuma em fazer isso. Na época ali, tudo bem. Agora, por exemplo, tem algumas obras aí, vem lá o nome do espírito instruído por André Luiz. O médium está dizendo que o espírito que está se comunicando disse para ele que quem instruiu foi o André Luiz. Então, coloca o André Luiz, às vezes, maior do que o espírito que está ditando a obra. Eu vi numa livraria espírita, um livro desse eu nem quis. Não estou dizendo, às vezes o livro pode ser bom. Eles já estão terceirizando. Às vezes não é outra. Às vezes não é o médium que está fazendo isso. Porque às vezes o médium doou. E o médium não é o Chico. O médium não é o Chico, o Chico já tinha desencarnado. Não, isso daí é marketing mesmo que o Chico não. Mesmo na época que o Chico está. Às vezes o médium passa os direitos autorais para uma determinada instituição. Essa instituição publica o livro. Né? E ela pega e fala, ele disse que o espírito André Luiz ajudou. Coloca na capa maior do que eu. O médium teve alguma coisa a ver com isso? Não. Mas o que teve? Interesse que o Satiro falou agora há pouco. Interesse de mercado. É marketing editorial isso. Não, é coisa que... Na veia. Mas isso vem fortemente de 60 para cá. Antes não existia toda essa... Essa história de gráfica, se eu não me engano, começou já no Rio de Janeiro. Essa história de produção, de fonte de renda... Já começou no Rio de Janeiro, não começou em Brasília. Vamos lá, vamos terminar a introdução hoje. Além disso, a mediunidade não é prerrogativa de tal qual indivíduo, mas uma faculdade fugidia, subordinada à vontade dos espíritos que querem se comunicar. Como é que o meditor falou? Olha, eu quero 2, 3 livros teus por ano. Está dizendo aqui, é uma faculdade fugidia. Como é que Garrincha Ou seja, falava? Né? Aí tem que ser anímico, tem que ser... Não, aí cabe a frase de Garrincha, né? Você combinou com os russos? Tem uma meta para cumprir. Faculdade que possuímos hoje e pode amanhã faltar. E que nunca é aplicável a todos os espíritos indistintamente, não constituindo, por isso mesmo, um mérito pessoal como o que seria um talento adquirido pelo trabalho e pelos esforços da inteligência. O médium pode já não ter mais essa facilidade, como o espírito. Né? O espírito não tem contrato com a editora, com o médium, contrato de exclusividade. Olha, eu estou na minha editora, olha, André Luiz, eu quero que você, né, mande para cá 2 livros por ano. Joana de Ângeles, eu quero 2 livros por ano. Não, e manda o teu Pix também, que eu vou transferir aí para o mundo espiritual. Né? Quer dizer, não tem lógica isso. Né? O espírito está à disposição nossa para satisfazer os nossos desejos e não o desejo. Não, e o que eu acho legal dele, é o seguinte, mas da obra espírita. Eu fico imaginando o espírita aparecendo na reunião editorial, entendeu? Para ver quais são as providências de divulgação, de produção. Eu vou falar uma coisa para você, Satiro. Aqui em São Paulo,
tinha um centro espírita que o contador era um desencarnado. Oh, meu Deus! Não... Tá? Quem fazia a contabilidade do centro Era um espírito. Era um espírito desencarnado. Ele assinava mesmo com contador? Só uma Tá curiosidade. brincando, Conde. Ele fazia toda a contabilidade do centro espírita. Isso eu nunca vi. E direcionava a casa. Ele direcionava a casa, tanto no aspecto material, como que deveria ser feito em todos os sentidos. E tinha sido um ex-diretor da casa uma década antes. Ó, claro. O cara já tem até experiência. E outra, mudou-se, nota bem. Melhor ainda. Mudou-se o contador, né, que físico, né? A pessoa que fazia o espírito continuou o mesmo. Eram dois médiuns distintos, era o mesmo espírito que estava lá. Que um médico falou, não vou mais seguir. Eu acho que isso não está certo, se afastou. O outro continua exatamente na mesma pegada. É verdade, é verdade. Agora me diz, quem que está precisando ser instruído? Eu. Só o desencarnado ou os próprios encarnados que estão lá? Não, sou eu mesmo. Por isso que eu estou aqui estudando. Não, imagine as atualizações da legislação tributária, como que o espírito vai se atualizar. É por isso que eu como, é por isso que a gente come. Não tem sentido isso. Só resminho, porque não tem como passar. Não, mas mesmo as atribuições, tudo que você veja bem, Sueli, mesmo que tenha atualizações, né, das leis, o fato de ele estar desencarnado não impede ele de se atualizar. Mas é uma coisa tão material, Conde. A questão é, o espírito está na erraticidade, né? Está no estado de erraticidade, para continuar trabalhando na matéria, para se trabalhar. Não. O objetivo desse espírito é currículo. É currículo. Realmente. É currículo. Isso daí eu diria claramente que é um caso de obsessão coletiva sobre o espírito. Não, eu vou dizer mais. Ele é um incompetente, porque como espírito contador, ele tinha que dar conta de no mínimo 50 centros. Porque o tempo é diferente, entendeu? Ele só dá de um. Então o cara é fraco para dedéu, viemos e convenhamos, né? Ainda é ruim. Deixa eu fugir, pessoal. Deixa eu fugir um pouco aqui o assunto. Mas, assim, como se falou em Chico e em André, eu estava vendo uma postagem no Face essa semana, não tem 2 dias, não. Uma determinada criatura, né, assim, eu jogar problemática, que eu queria ver um retorno de vocês. Né, participou de uma sessão de materialização junto com o Chico. E Chico Xavier disse, olha, André Luiz está presente, se materializou. O André Luiz, né, se ajoelha diante de Chico. Sim. Aí eu achei estranho, né? E questionei, eu disse, isso aí, para mim, não faz sentido, porque se ele é um espírito evoluído, Chico ainda é um médium, eu achei estranho e fiz um comentário tipo assim, tolice, né? Não lembro o que eu coloquei. O cidadão de pronto me deu uma resposta. Qual foi a resposta? Chico foi João Evangelista. É verdade. Foi Kardec. Tem um currículo. Foi Kardec. Me dá a fonte. Aí ele me deu uma fonte. João 12, 14. Aí tem Kardec prossegue, que eu esqueci o nome do autor. É o que eles usam sempre, eu conheço. Tem o Bacelli fala isso. Né? Aí assim, gente, quando eu olhei aquilo, sinceramente, eu disse, eu me recuso a participar de uma doutrina que, sinceramente, cara, é um absurdo. Não tem lógica. Deixa claro falta de estudo. Lógica. Então, é justamente isso. Veja, agora nota. A gente trazer a baila, né? O Chico não tem nada a ver com isso. Com toda essa certeza. Palhaçada que o pessoal coloca. Não é? Hoje em dia, você pega certos médios que vêm lá de Minas e eles vêm, quando eu estive com o Chico, quando eu falo com o Chico, quando eu vi. Gente, a impressão que eu tenho é que eles todos eram filhos do Chico. Não, eu sou parente do Chico. Todos eles eram Uberaba. filhos Eu do nasci Chico. em Uberaba, eu tenho comprovação. Ficaram ali, tomavam café com o Chico, almoçavam com o Chico, jantavam com o Chico. Não, aliás, a mesa do Chico, eu vi já uma foto, tinha mais de 20 lugares, assim, aquela mesa simples, bem pobre. É a mesa da Santa Ceia.
É, mais ou menos. ampliada, né? Então não Mais dá. ou menos Aí que vem. todo mundo E por- tomava café Então, com ele. Eu falei, pô, Qual que é a autoridade que eles tentam se impor no meio espírita? nenhuma. É a Ah, eu usar a Não, figura é do o Chico, Chico. coitado. É a autoridade. Eles usam a Chico figura como- dele. Eles Não dão uma dá, né? carteirada com a figura do É Chico. uma coisa assim, Isso. veja, você te falar assim, se alguém me falar assim, olha, eu estive com o Chico Xavier 2 vezes, tudo bem. Aí o cara conta, o cara começa a vir frequentemente lá, você vai ouvindo preleção dele. Nossa, as 2 vezes que ele teve com o Chico deve ter sido assim, do ano de 2000 a 2006, né, se o Chico tivesse encarnado, né, que ele desencarnou em 2002. Então, olha, eu fiquei com o Chico em 2 oportunidades. De 1940 a 1970, porque tanto caso que ele conta, então o cara ficou 30 anos lá com o Chico. Ele chegou para o almoço e ficou morando lá. é. E não é possível. Realmente. Por isso E que o nota. Chico era pobre, entendeu? Entendeu por que o Chico era E o pobre? Chico, Pra alimentar tanta gente, pelo amor de Deus, né, cara? Não tem não jeito. dá, né? Então, nota, é uma coisa, uma necessidade que a pessoa tem de endossar uma competência. Se ele é competente, ele é competente por si próprio. Sim, mas vamos falar E sério. outra, se ele é um médium, a competência dele quanto médium é menor do que a do comunicante. O comunicante que a gente tem que prestar atenção, é ele que está passando a lição. Não, O vamos, papel vamos. dele como médium é um papel sério. Nós estamos falando de detalhes. Instrumento. Eu acho assim, o ponto nessa história toda que Kardec traz aqui, esse ponto a gente está comentando, é o seguinte. O que Kardec fala do espiritismo, do método, da forma, como ele criou o céu e o inferno, etc., é espiritismo. Não há nenhum viés de materialismo aí no meio, vamos dizer dessa maneira, entendeu? Enquanto que o que nós fazemos hoje, não só no movimento espírita, porque tem gente que não é do movimento espírita, tem casas, tem muita gente fazendo isso, é o materialismo com todos esses detalhes que você falou. O cara quer status, o cara quer dinheiro, Não dá. o cara quer tudo. Aí assim, ou seja, o espiritismo prescinde, nós estamos provando isso, me perdoem aí, mas acho que o espiritismo para todos está provando isso. Ele prescinde de ter uma organização. O máximo que você vai ter uma organização é para você fazer o papel do espiritismo, que na minha, assim, por enquanto, o que eu digo que é fazer o papel do espiritismo é o seguinte, é estudar, é divulgar, mas não divulgar propaganda, é divulgar estudo, fazer as pessoas entenderem o espiritismo e usarem o espiritismo, quem quiser, e não obrigar, porque quando você faz uma propaganda ostensiva, você está querendo trazer pessoas para dentro que necessariamente podem não querer vir, entendeu? Porque quem quer vir não precisa de nada ostensivo, de nada forte, e não precisa de dinheiro, e não precisa fazer almoço, e não precisa fazer nada, entendeu? A verdade é essa. Kardec não fazia nada disso. Não vou nem pegar Kardec, vamos pegar seus discípulos direto. Leon Denis só iria fazer uma preleção, uma palestra, se ele pudesse fazê-la gratuitamente, se ele não tivesse despesas de viagem para terceiro, despesa de sustento naquela viagem de terceiros, ou seja... Ele não ia, né? Então ele não ia. Ah, mas eu pago tudo. Não vou. Quando eu puder ir para os meus meios próprios, eu vou aí. Se você quiser me receber, com muito prazer farei a preleção. Não tenho condições que tenham o meu serviço. Isso é. Agora os médios hoje em dia estão o quê? Ou os palestrantes estão cobrando. Não estão nem pedindo. Não, estão cobrando. Não, eles mandam uma proposta. Eu quero. Olha, esse hotel que você me viu aí é 3 estrelas. Não gostei. Olha, esse daí é só café da manhã. Não. Quero pensão completa. Olha, eu estou vendo que aqui eles vão fornecer o café da manhã no hotel. E o almoço e a janta? Onde que eu vou? Vai ser na minha casa. Não quero ir na casa. Eu quero ir no restaurante, mas tem que ser 5 estrelas. É verdade. Não vou falar nome de médio, não, mas eu já vi isso. Então, não dá, né, gente?
O cara está a turismo ou está tentando divulgar um Não, ele conhecimento está a importante? turismo. Ele tá a Aqui turismo. nessa região também já aconteceu isso, pessoal. Infelizmente. Isso Não, não dá, acontece, não isso dá. acontece em muito lugar, entendeu? No Brasil isso é normal. Então, assim, o que está apontando aqui é o seguinte: o método prescinde de todo esse materialismo que existe. Não, veja o Viagem Espírita 1862, o Kardec ficou na casa Excelente de um exemplo. ferroviário É, com a família aquele dele, lá, né? Isso. entendeu? Ele ficou lá. É. Por quê? Porque ele queria realmente estar com aquele pessoal que estava nascendo. E não foi um custo, um peso. E quando na segunda vez, nós vamos preparar um... Ele falou, não, junte esse Banquete. dinheiro que vocês vão preparar um banquete e façam com ele a destinação para aqueles que realmente estão necessitando. É. Eu não preciso de um banquete. Eu não Bom, vou aí para Sabe o uma banquete. eu acho que isso está claro para gente. E a gente tem que. Eu sou da opinião que toda oportunidade que a gente tiver, a gente tem que. Não é dizer aos outros o que fazer, mas é se manifestar da maneira correta, entendeu? Não, eu É acho agir assim. corretamente e que sirva de exemplo para alguns que estão errados. Sabe? Que estão É uma equivocados. outra. E não Não, entenderam olha, ainda o eu que é o fico, espiritismo. viu, Satiro? Você falou isso aí porque eu fico vendo a briga que se tem nessas federativas por cargo. Ah, é, não, mas é isso mesmo. Não, você Essa não. briga, Essa observação do Conde, ele fez uma vez para mim e eu falei, é verdade, né? Os caras, por exemplo, essa história nossa, desde o ano passado para cá, que eu acompanho, que eu estou estudando. Rapaz, o que esses caras ganham? Simples, eles querem um espacinho para a FEB citar o nome deles. O Conde me mostrou isso. É verdade. Eles querem. Não, porque. Veja bem, o Satiro é um novo cara que vamos botar o Satiro num programa. Vamos dar uma entrevista pro Satiro. Satiro, você tem algum livro para fazer aí? Você não gostaria de fazer um livro? Aí eles começam a criar. Por quê? Porque eles vivem disso. Entende? No final, o Satiro tem que fazer um livro. Aí, então, mas é o Satiro gozado que não vocês ganha notam. dinheiro com o livro. Não, mas a FEB ganha, entendeu? A Então, verdade é essa. tem um determinado aí que se diz pesquisador, né? E é também, né, num certo sentido. Ele publicou uns livros aí que era altamente concordante com o que nós estamos descobrindo. Era concordante. Ah, tá. Aí chamaram ele, começaram a atiçar. Ah, você contou, verdade. Pronto, aí o indivíduo pega e fala, não, peraí, eu já Não, isso consegui aqui minha não está bem boquinha, escrito, eu vou reescrever. já tá, vou conseguir minha boquinha e vou pegar menos pesado. Pronto, aí pega menos pesado. Aí já Não, e consegue uma vaguinha. aí eles tentam aliciar você, a forma de aliciar você, É. entendeu? E aí eles resolvem o problema e não geram um problema para eles. E o pior é o seguinte, eles vão publicar as obras originais assim que o estoque das outras acabarem. Antes não dá, porque É só você pegar, por o exemplo, estoque é enorme, tá? Você não está a falando gente de está uma falando sala, desse não. sistema. Como é que é? Enquanto o indivíduo está encarnado, ele é uma persona não grata. Depois que ele desencarnou, e ele não pode mais esbravejar, ele entra no santuário dos santos da doutrina A espírita, doutrina que espírita. a FEB criou. Como é que é isso? É fácil. O Delane pactuava com o que era feito? Não. Hoje põe lá grandes espíritas e coloca o Delane como se fosse pertencente à ideologia de um Mustang. Do restante. Ou a ideologia agora até esqueci o nome lá do alfaiate picareta que sucedeu Kardec. Lemarie. Gente, Delane e Lemarie eram opostos. Leon Denis e Lemarie eram opostos. Saussure e Lemarie eram opostos. Agora está tudo no mesmo. Você vai lá na FEB, tem um altar, está lá eles. Todos juntos. Por quê? Porque pega e se alicia até o desencarnado e faz você Não é nem ver aliciar, é abusar mesmo. É praticamente. E outra, publica. Mas a FEB publica os livros dele. Publica. Vende. Não.
Quantos livros o Céu e Inferno vendeu lá no período que você estava, Satiro? Do falso, hein? Não. Tinha ano que não vendia nenhum Céu e Inferno e vendia Eu faço. 4 a Gênesis. 4. Então, você percebe? Acabou. Ou seja, você não divulga. Você não Ah, divulga. porque não vende. Não, você não divulga. Você não fala sobre o assunto. Você deixa ele desaparecer naturalmente. E fica no papel de santo. E aí, Conde, eles divulgam os romances, que tem um conteúdo que traz ideias de Ó, Mustang, e aí tá aí feita a história Conde, toda. Conde, lê o último parágrafo do prefácio aqui. Vamos acabar aqui, mas lê Não, vamos aí. lá. O último não, ainda Esse tem. último, Ó, os o que, médios o que sinceros. esse que vai ler agora em seguida é peraí. excelente mesmo. É ponto final. Os médios sinceros, aqueles que compreendem a importância de sua missão, consideram-se instrumentos que a vontade de Deus pode incapacitar quando lhe aprouver, caso não atue segundo seus desígnios. Eles são felizes por possuírem uma faculdade que lhes permite ser úteis. Porém, disso não se envaidece de modo algum. De resto, cingimos-nos nesse ponto aos conselhos de nossos guias espirituais. 8. Nota. O mais absoluto desinteresse de qualquer interesse próprio é uma característica fundamental e indispensável para o médium espírita, afirma Kardec. A mediunidade não é uma arte, nem um talento, pelo que não pode tornar-se uma profissão. Ela não existe sem o concurso dos espíritos. Faltando esses, já não há mediunidade. Explorar alguém a mediunidade é, por consequência, dispor de uma coisa da qual não é realmente dono. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, item 9, nota do editor. Quis a providência que a nova revelação não fosse o privilégio de ninguém, mas que tivesse seus mensageiros por toda a terra, em todas as famílias, entre os grandes como entre os pequenos, conforme essas palavras e que os médios de nossos dias são um cumprimento. Nos últimos tempos, diz o Senhor, derramarei o meu espírito sobre a vossa carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e vossos velhos terão sonhos. Nesses dias derramarei do meu espírito sobre os meus servos e servas, e eles profetizarão. Atos, capítulo 2, versículos 17 a 18. Nota 9. Condizente com a racionalidade de seu tempo, o Espiritismo, conforme o pensamento de Allan Kardec, deve necessariamente se organizar de forma a impor uma barreira às ambições pessoais e divergências na maneira de interpretar os conceitos fundamentais da doutrina e, por meio de um método que supere as opiniões pessoais, pela universalidade do ensino dos espíritos. Por isso, para perpetuar a doutrina espírita, Kardec idealizou as unidades da teoria, organização e método da doutrina espírita. Veja mais sobre isso na obra Nem Céu nem Inferno, As Leis da Alma segundo o Espiritismo, no capítulo 4. A história de golpe no subtítulo A Força do Espiritismo está em sua unidade. Nota do editor. Mas também foi dito, haverá falsos cristos e falsos profetas. Capítulo 5, Evangelho segundo o Espiritismo. 5. Capítulo 21. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21. Deve ser o ver aqui, é ver, né? Eu acho que sim. Vide o ver evangélico. Eu não sei porque, pô. É que confundiu. Ficou estranho esse ver aí. Eu vi maiúsculo, né? Eles geralmente colocam minúsculo, acho que é essa a confusão. A universalidade do ensino dos espíritos superiores
é a única garantia de se estabelecer uma comunicação segura entre os dois mundos. Pois os espíritos mal intencionados, falsos profetas, só conseguem exercer sua ação contando com isolamento em torno de um só grupo, um só médium, um só local, e eu acrescentaria uma só voz. Onde possam formar seu feudo, seu castelo de falsidades. Jamais conseguiriam agir em meio à diversidade de centros, todos estudantes, atentos aos bons espíritos que os assistem, fazendo uso da razão para analisar as mensagens que recebem, trocando as informações entre si para garantir a unidade em meio à diversidade, que é a base da doutrina espírita. Nota do editor. E falando o que o Satiro falou, né? O pessoal vem lá do centro da federação para o Estado não atender os anseios do que o Estado está querendo, mas trazer as diretrizes do que a federação está querendo. Então, é uma coisa que vem de cima para baixo. E A assim, gente vê hierarquia, E né? aqui ele está falando que Eu queria fazer uma pergunta depois que o Conde concluir. vamos terminar o último parágrafo. Agora estamos no último. Ora, A gente vai esses chegar. últimos tempos são chegados. Não é o fim do mundo material, como se acreditou, mas o fim do mundo moral, em outras palavras, a era da regeneração. Nota 11. No século XIX, o movimento liberal promovido pelo espiritualismo racional propunha uma regeneração da humanidade pelo desenvolvimento autônomo das faculdades da alma. A doutrina espírita, demonstrando as leis que regem o mundo espiritual, segundo Kardec, surgiu no momento ideal, apontando caminhos para a regeneração, de tal forma que o espiritismo não criou a renovação social, pois a maturidade da humanidade faz dessa renovação uma necessidade. Por seu poder moralizador, por suas tendências progressivas, pela elevação de seus propósitos, pela generalidade das questões que ela abraça, o Espiritismo está, mais que todas as outras doutrinas, apto a secundar o movimento regenerador. Por isso que é contemporâneo. Surgiu no momento em que podia ser útil, pois para ele também os tempos são chegados. A Gênesis, capítulo 18, item 23. Nota do editor. Gente, depois a Rosângela também tem uma pergunta para vocês. Se eu não me engano, eu já ouvi esse tipo de debate no movimento espírita, mas faz muitos anos. Assim, então, todas as obras mediúnicas, toda a produção de obras mediúnicas, ela deveria ser, antes de ser publicada, ela deveria passar por um comitê de análise. Não. E Eu vou falar por esse que eu- comitê de análise, ele teria que ter muito claro todos os princípios. Isso que a gente está descobrindo agora, né? Do Tá, Espiritismo, mas através da nota, Gênesis Rosângela. e o céu e o inferno. Tem que ter muito claro os princípios da doutrina espírita e toda aquela organização que Kardec deixou pronto, né? Que ele propunha para o futuro do Espiritismo. Olha, o pensamento seu está correto, só que isso existe. é isso que eu ia falar. Isso Você existe. acabou Quem de que é o... esse comitê? Quem que é Você esse acabou comitê? de O comitê... descrever como as comitê empresas que é? editoriais publicam os livros. Você acabou Editora. de... Tá bom, como é que era? Veja, o problema é que hoje a gente não percebe que isso existe. Por quê? Porque isso se disseminou. O que acontece? Como é que é o padrão que se estabeleceu? O padrão febiano, que também copiou da Sociedade Anônima. A Sociedade Anônima endossava e dizia, isso é. E era espiritismo que estavam publicando na Revista Espírita de Allan Kardec? Não. É exatamente Tinha a algum mesma tipo de valor? Podia até ter, mas não era espiritismo. Então se publicava de tudo sem critério nenhum. Hoje a FEB pega e se intitula, o que eu estou publicando É espiritismo. É? Ela afirma É que é. espiritismo?
Ela Ela afirma, afirma você que é. aceita. Então, veja, você dotar um grupo, escolher, vamos dizer assim, escolher os notáveis, você está criando uma hierarquia. Ah, não, os notáveis disseram. Quem são os digamos que o notáveis? espiritismo para todos sejam os novos notáveis. O que você acha disso? Não adianta nada. Você acha que nós vamos ter a capacidade de não nos deixar levar dessa maneira e Então, fazer os exatamente a mesma médiums, coisa? então os médiums submetem o trabalho deles Não, mediúnico não é à que eles febre? submetem, notável, não. Não. Você quer pegar como é que está ocorrendo hoje no movimento? Tem uma hora que um determinado médium cresce muito, o que ele faz? Ele monta a editora dele. Ele monta a editora Ele dele. publica o livro dele. Ele publica o livro dele, ele distribui, ele vai Isso e fala, daí em vez de isso passar. já é uma fórmula de Virou. sucesso. De sucesso. Quer exemplos? Eu posso citar um monte aí. Tem Um muito. monte de médium que faz isso. Um monte. Já tem a casa deles de edição. Não, e quem não tem, hoje em dia é fácil você mandar fazer sua edição. Eu conheço Também, sim, caras. mas eu estou dizendo, mas ele tem a casa que ele cria. Nota, por exemplo, quando o Paulo publicou o Autonomia, já que ele não, Autonomia não, Revolução Espírita, já que ele não encontrava editora que aceitasse, ele teve de publicar. Então ele criou lá a editora dele, a Mate, Isso. que não existe, é só um nome fictício. Ele mandou um editor, publicou, ele pegou e distribuiu, conseguiu convencer uma distribuidora grande a distribuir. Teve lucro? Não, não teve. Porque ele nunca cobrou. Ele não submeteu a nenhuma editora espírita, não? Não, ele submeteu, as editoras não concordaram. Não querem. Olha, o que você está colocando aqui não é espiritismo. E outra, algumas editoras falaram, olha, a gente publica. Só que aí deram, você assina dando todos os direitos, e todos os direitos de reimpressão é nosso, ou seja, só vai se reimprimir, só vai se reimprimir. Sabe o que vai não acontecer, modifica. né? Não é modificar. Você só vai reimprimir esse livro, só nós podemos. E de repente eu falo, não vou mais editar seu livro, você não pode mais publicar em lugar nenhum. Só eles vão reimprimir, ou seja, eles fazem o livro desaparecer, não imprimindo ele novamente. E muita gente assina esse contrato, tá? Assina. Então hoje, por exemplo, os livros do... Né, no caso aqui não, que era o Kardec, mas tá, FEAL. O tradutor deu os direitos de tradução para a FEAL, mas colocou um adendo. Ele pode publicar se a edição ficar indisponível no mercado por outros meios. Sim. Ah, mas a FEAL não. A FEAL não tem nada a ver com isso. Não existe mas exclusividade, a FEAL hoje, né? A FEAL é hoje, né? Uma diretoria. Daqui a 10 anos pode mudar a diretoria da FEAL. Por que você não aceitaria essa regra, entendeu? Se você está pensando no espiritismo, você não está interessado nos bens materiais, no retorno. Você tá Eu acho que a solução é cada um estudar e fazer o seu... Sim, é isso que eu digo. Não adianta Entendeu? você impedir. Por exemplo, vamos pegar... Não adianta. Autonomia assim, intelecto-moral. Tudo. É isso mesmo. Todo livro, você não pode condenar um livro sem conhecer o livro. Você não pode. Ah, eu vou... Quem é você? Você é censor? Você é censor agora? Não vou publicar o livro de fulano porque não é. É tua opinião que não é. Censura espírita. Não... O que você deve fazer é o seguinte, você viu que coisa tal está desencaminhando, não incentive. Não divulgue. Sim. Agora, impedir, por exemplo, eu particularmente fiquei admirado quando eu li os romances mediúnicos daquela Sirineia e Yolanda Maffei, Espírito de Leão Tolstói. É o Leão Tolstói? Não sei. Não sei se é o Espírito de Leão Tolstói. Mas é altamente literário. É o mesmo é estilo gratificante. Não o estilo do Tolstói, estou dizendo o estilo do espírito é literário. É alto. Tem um alto valor literário. Não é pobre, não, é grandioso. É maravilhoso a literatura. E foram 4 livros de crônicas, de contos. Eu não li, não. Aí eu peguei um outro livro dela, de um outro espírito. Não tinha nada a ver com aquele estilo literário. Era outro espírito. Você nota, é outro estilo literário. Agora, aqueles 4 livros,
Romance mediúnico, não estou falando que é romance espírita. Sim. Muito bons mesmo. Ele te leva lá onde... Pelo valor literário, pelo valor literário. Sim. Muito bom. Agora, é espírita? Tem um fundo moral? Não, vamos discutir a moral que o livro está passando. É uma moral que faz você raciocinar, pensar? Tem momentos que sim, que a moral que está existente ali no livro se aproxima muito da moral autônoma. E tem momentos que não. Mas o valor literário é indiscutível. Fantástico. É muito bom. Dos melhores que eu li. Vera Krijanovskaya, russa. Espírito Rochester. É espírita? Não. Valor literário. A maioria é excelente. Eu quero... Tinha que criar um grupo de crítica às obras mediúnicas. Mas crítica séria. Olha, não daria tempo. Não daria Eu acho que é muita coisa. Enquanto nós crítica séria, para você identificar a moral. É muita coisa. Rosângela, eu vou te falar o seguinte, enquanto nós estamos fazendo esse trabalho aqui, já se foi publicada uma obra mediúnica. É muita coisa. Rosângela, é uma média de 40, 60 obras por mês, gente. Rosângela, a difusão, eu sou publicitário, comunicólogo. Eu acredito nisso, mas assim, o espiritismo, ele não precisa da difusão de livros. Ele precisa do estudo. Entendeu? E você vê que se difusão por difusão, nós temos 400 pessoas no Facebook que acompanham a gente e assistem os vídeos, que não estão estudando. Não estão estudando, me desculpe. Eu já cansei de falar sobre isso. E nós temos 65 pessoas, 70 pessoas que estão aqui estudando. Nós éramos 58, tá? Passou esse tempo todo, né, Sueli? Passou esse tempo, esse ano inteiro tá passando, e entraram de 68, nós estamos em 75, mais ou menos. Eu vou até ver direito. Ou seja, essas pessoas, é isso que todo mundo tinha que fazer. Tinha que estar querendo estudar, porque assim, vender livro, a distribuidora aqui da FEC faz. Todo mundo faz. E ganha dinheiro com isso. Isso não resolve o problema. O conhecimento não é disseminado. Nós temos, para disseminar a doutrina, as pessoas têm que absorver o conhecimento. Infelizmente, isso aqui, o espiritismo, não é uma coisa mastigável, que você mastiga e engole em 2 minutos, entendeu? Você precisa de dedicação. As pessoas não compreendem isso ainda. A minha opinião é essa, não compreende. Então, não adianta ter foco e encher o espiritismo para tudo. Aquilo que eu falo o tempo inteiro, não para vocês, mas falo internamente, não adianta fazer marketing do espiritismo para todos. Porque eu não quero um monte de gente aqui dentro. Nosso objetivo não é esse. Agora, e se tiver 1000 pessoas que querem estudar, a gente traz. Venha estudar. Então, por exemplo, tem quase uma facção do pessoal nosso, Espiritismo para Todos, que diz o seguinte: facilita para a pessoa entrar. Não, eu não quero facilitar. Não é que eu quero tornar difícil. Eu quero que as pessoas compreendam que isto é um compromisso. Se você não consegue passar por um compromisso de assinar um termo de compromisso, você não vai conseguir estudar com a gente, entendeu? Porque não é nem tão difícil assim. Então acho que é meio que um teste, uma brincadeira. E além disso tem questões legais envolvidas nessa brincadeira aí também, tá? Então tem questões legais. Mas a pessoa não tem. Tá bom, toca a ficha, entendeu? Vai lá pro Facebook, eu não me incomodo, sabe? Agora, você não vai aprender ouvindo os outros. Isso não é pedagogia, é andragogia. Nós somos adultos, você tem que participar e tem que botar em prática. A pessoa já não quer participar, não vou nem falar de botar em prática. Não vou nem Sabe que eu frequento um outro grupo que eles facilitam, né? Tem o acesso maior, mas eu vou te falar, em um grupo de estudo tem 80 e poucas pessoas, vamos dizer assim, inscritas e participantes. Na reunião, sabe quantas aparecem? 7, 6. No outro grupo tem 200 e tralalá. Sabe quantas trazem reflexões? 10, 11.
São sempre Então, no final, são sempre os mesmos. são sempre os mesmos. Exatamente, sempre os mesmos. Então, é assim, eu acho que não adianta mesmo, você entendeu? Você vai encher para o pessoal ficar assistindo ou para o pessoal fazer... Não, se você quer, como é que se diz? entendeu? O termo é claque, né? Se você quer claque, gente para aplaudir, tudo bem. Mas a gente não quer claque. Nosso objetivo está escrito lá, é estudar Kardec. Ou seja, se você vem para fazer claque, você está me atrapalhando a estudar, porque você está falando um monte de coisa que não interessa, que distrai a gente. Agora, se você vem para estudar, aí você agrega teu valor e eu quero teu valor, eu quero a tua opinião, eu quero ouvir você. Porque você fala coisas que me fazem pensar sobre outras coisas. Você diz coisas que eu não sabia e eu aprendo. Agora, quem não tem esse objetivo, sem problema, assiste os vídeos. Todos os vídeos nossos são publicados. O que nós falamos hoje aqui sobre a FEB, tá tudo gravado lá, tá? Vocês sabem disso, a gente esquece. Eu não esqueço, tá gravado. Eu também lá. não esqueço. É a minha opinião, é o que eu acho. Se você não gosta, vem debater comigo. Entendeu? Agora não vem me xingar sem debater. Vem, xingou, ótimo, eu ignoro. Deixo pra lá, entendeu? Você acha que a gente não tem gente que xinga a gente? Vai dar uma olhada no YouTube. Tem vários lá que estão xingando a gente. Eu vou falar uma coisa para vocês, só para encerrar a reunião nossa tá hoje. Na hora. Eu lembrei de um conto, né, de uma crônica ou conto. Eu não sei se a psicografia é do Chico. Agora, se o espírito é o Hilário Silva, se o espírito é o irmão X, eu não me recordo agora. Que é mais ou menos o impasse que hoje em dia as casas editoriais ditas espíritas vão se encontrar diante delas, né? Os membros, né, os diretores dessas casas ou os donos delas. Que é a história daquele homem que finalmente descobriu a extensão e a profundidade do espiritismo e de repente se viu num dilema moral. Qual que era o dilema moral dele? Ele tinha uma grandiosa coleção de armas que ocupava um celeiro inteiro na casa rural dele, um celeiro inteiro de armas. E ele pegou e percebeu que aquilo lá não tinha valor mais nenhum para ele. Por outro lado, ele falou, eu destruí essas armas, se elas têm um valor, eu poderia pegar, vender essas armas, pegar esse dinheiro e canalizar ele para as coisas que realmente têm valor agora. E ele ficou nesse dilema. Por outro lado, ele estaria incentivando, ao colocar todas essas armas de novo, Em circulação. uma coisa que para ele percebeu que não tinha mais sentido nenhum, é vazio. Então ele estaria passando essa ideia de valor adiante. E ele ficou nesse dilema. E não sabia como resolver. E isso passou uma semana, 15 dias, um mês. Passou o segundo mês e ele vivendo com esse dilema. Porque ele sabia, é muito breve a minha existência. E eu não consigo resolver esse problema. Até que um dia, dos agregados da casa rural dele, da fazenda, ligou para ele desesperado, dizendo, senhor, aconteceu uma desgraça. O paiol e o lugar onde estão as armas pegou fogo. Está destruindo tudo. Aí, de repente, ele abriu um sorriso e começou a rir alegre diante do homem que foi lhe dar a notícia. E o homem que deu a notícia falou, nossa, ele enlouqueceu mesmo. O que ele se viu? Ele se viu livre do dilema moral que estava na coisa dele. O dilema moral foi resolvido. Uma grande lição e aprendeu que ele não perdeu nada com isso. Eu tenho uma história idêntica, tá? Entendeu? É o que tá as casas, as editoras. Olha, eu tenho uma editora, eu estou ganhando rio de dinheiros com ela. É isso mesmo. E eu estou perdendo a oportunidade que me foi dada de ser útil. Porque eu estou divulgando coisas que não vão despertar o melhor no resto das pessoas. E quando eu fundei essa casa, minha intenção era essa. É isso essa aí. casa editorial. Deturpou. E nesse momento eu desvirtuei. É isso mesmo. Então eu vou perder todas as regalias e vou divulgar o que realmente vale
Ou vou me dar desculpa, certo. não, mas se eu fizer isso, eu vou ter que mandar todo mundo embora, para aí vai ter as desculpas. Né? Não, desculpa é O fácil. sofisma para manter aberto. É isso, sofisma, isso aí. Tá bom. É isso que está ocorrendo hoje. Não, o que você tem hoje é sofismas. As pessoas criam sofismas para justificar a dificuldade que elas têm em seguir a doutrina, falando aqui da doutrina. Fechou coroado, acho que exatamente. É isso aí, muito bom, muito bem colocado. Marcão, em homenagem, faça aí um encerramento, Marcão. Não esqueça de botar a importância do Torresminho no espiritismo. Por favor aí, né? Pelo menos para o espírito de porco, né? Senão como ele viraria espírito, se ele não colaborasse na universalidade do mundo. Claro, né, gente? Grato estamos mais uma vez pela oportunidade que tivemos de estudar a doutrina dos espíritos e nos esclarecer acerca da mesma. Que tenhamos as condições necessárias de levar aquilo que aprendemos em grupo a outras pessoas. Que possamos hoje, mais consciente do que ontem, fazer o nosso papel. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Seja. Até daqui a pouco no evento Da Juliana, pessoal. Gente, abraço para vocês. Boa semana, não vou Até mais, conseguir. pessoal. Tchau. Tchau, tchau, gente.